A inflação está caindo no Brasil, o que é uma ótima notícia. Ainda assim, tudo continua muito caro. O custo de vida segue elevado, o que confunde muitas pessoas porque elas leem as manchetes, a inflação está em queda, mas não sentem isso no bolso. E é que eu preciso explicar por que isso acontece para que a gente entenda a raiz do problema. E o que me levou a fazer esse vídeo foi um comentário recente da Miriam Leitão sobre a inflação de julho. E não é aqui para pegar no pé dela, mas é que as suas falas são muito ilustrativas dessa confusão generalizada acerca do tema. Então, deixa eu reproduzir aqui esse trecho bem curtinho e depois volta para mim. Vamos lá. E a sensação que a gente tem, e a sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. E aí Vamos você fala explicar assim, isso. compra menos do que eu comprei. Isso, exato. Olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu. Mas, em geral, está difícil de fazer todas as compras. Aí que a gente precisa fazer a primeira correção, porque não é apenas uma sensação, é a realidade. O custo de vida continua no patamar muito alto e não caiu nos últimos meses. E não é que os números não coincidem com essa sensação ou a realidade, é que o número que a Miriam está usando mostra outra coisa, e saber essa distinção, que é sutil, é fundamental. Então vamos falar sobre aqui primeiro o número que ela está comentando, que é a inflação de julho, expressa pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação do Brasil, e que mostra que em julho a variação dos preços diminuiu para 0,07% de aumento. Então, quase estabilidade. E quando se olha o gráfico dessa variação mensal, ela realmente está em queda, mostrando aqui em março os preços variaram 0,9% e agora em julho praticamente estabilidade. Sendo que alguns itens dentro do IPCA, como alimentação e bebidas, registraram até mesmo deflação, queda de preços de um mês para outro. 0,67 negativo foi aqui a variação de alimentação e bebidas. E a gente precisa olhar também a variação anual, que eu vou mostrar agora, até de longuíssimo prazo, mostrando aqui o que temos do IPCA, leitura anual, desde o início do Plano Real, mas mais importante agora são os últimos meses, que mostra que com essa variação mensal de apenas 0,07% em julho, a leitura anual, nos últimos 12 meses, o ritmo de aumento dos preços ficou em apenas 4,44%. E uma queda do que estava no ano passado, mas ainda assim bem próximo o limite superior da banda de tolerância da meta do Banco Central. A meta é 3%, 4,5% é a banda superior, está quase nisso. Extraindo apenas o item alimentação e bebidas, a gente vê uma foto semelhante, até o ritmo de alta agora mais baixo do que o IPCA cheio, apenas em 3,38% no mês de julho, considerando os últimos 12 meses. Mas o que essa taxa do IPCA está mostrando aqui? É o ritmo de aumento dos preços. Não é o nível de preços. Está apenas expressando o quanto que os preços variaram de um mês ou de um ano para outro. E quando o ritmo de aumento dos preços está caindo, não significa que os preços caíram. Significa que eles subiram, mas num ritmo mais devagar. Mas eles seguem, sim, subindo. Por isso que a gente precisa olhar, não é apenas a variação do IPCA, mas sim o nível de preços. É isso que realmente importa e é isso que representa muito mais próximo o custo de vida das pessoas. E aí quando a gente olha aqui o IPCA, desde julho de 94, quando começou o Plano Real, este é o dado. De 100, agora estamos em quase 900, 893. Então, é um aumento de 9 vezes, praticamente, dos preços neste período. Claro, lá se vão mais de 30 anos, é verdade, mas mostra como os preços só aumentam. O custo de vida não para de subir e em todo esse período, embora haja
algumas exceções em que parece que há uma estabilidade ou até uma leve queda, logo depois a tendência é retomada de aumento constante e inexorável dos preços. Da mesma forma, aqui apenas o item alimentação e bebidas, que mostra até um aumento ainda mais intenso do que o IPCA cheio, que é uma cesta de produtos, aqueles que as famílias costumam consumir todos os meses. Mas vamos isolar aqui num período mais recente, não desde 94, mas apenas ali desde a pandemia. Então, usando base 100, dezembro de 2019. Este é o dado. IPCA cheio, de lá para cá subiu 44%, e a alimentação e bebidas subiu 60%. E a gente pode ver que este item especificamente teve uma queda nesses últimos 2 meses, como o nível de preços desse item está mostrando. Mas isso aqui é uma exceção à regra, porque pela lente de longo prazo, nós vemos como a tendência é de aumento constante dos preços. O que quer dizer, no fim das contas, que o custo de vida jamais volta ao patamar anterior. Usando aqui o IPCA cheio, que agora está em quase 900, ele não vai voltar para o nível de 800 que estava em 2024 e nem muito menos ao nível ali de 600, um pouco mais de 600, que estava no meio da pandemia em meados de 2020 e muito menos ao nível de 200 que estava ainda lá no início do milênio. Isso não vai acontecer. O custo de vida não volta ao patamar anterior, porque os preços seguirão subindo. Ah, mas o tomate caiu agora de um mês para o outro, a cenoura, outros itens. Tudo bem, um produto especificamente cair não representa o nível de preços. Um produto pode cair por questões de demanda, por questões de oferta, uma quebra de safra, é o clima que impactou, mas é um produto isolado. A questão é quando todos os preços estão subindo, ou os preços em geral, o nível de preços está subindo. Este é que é o real problema. E quando isso acontece, é porque o dinheiro está valendo menos. O dinheiro está perdendo seu poder de compra. É um problema da moeda. O que me leva à verdadeira e correta explicação do fenômeno inflacionário da carestia. Não é que os preços não param de subir, é que o dinheiro vale cada vez menos. É o dinheiro que está cada vez mais barato. Você precisa de cada vez mais unidades monetárias para comprar a mesma coisa. Ou dito de outra forma, aqueles R$100 que compravam tantos produtos lá em 94, hoje os mesmos R$100 compram muito menos, ou até mesmo comparando com 5 anos atrás, com 2020. Por isso que o fundamental é a gente entender que a inflação tem a ver com a perda de poder de compra da moeda. E é por esse motivo que eu sempre mostro este gráfico que representa corretamente a doença que nós estamos aqui tratando, que é a perda de poder aquisitivo do dinheiro. No caso do real brasileiro, que começou em junho de 94, ou 1º de julho de 94, até o momento, aqueles R$100 já perderam quase 90% do seu poder de compra. Os R$100 de 94 hoje valem apenas R$11,19. R$11,19, quase 90% de perda de poder de compra desde que começou o real brasileiro. Ah, mas alguns podem dizer, pô, mas isso não é o que importa, o importante é entender como o salário evoluiu, como o salário mínimo evoluiu nesse período. E de fato, o salário mínimo foi aumentado ao longo dos tempos, ele foi reajustado, e se olharmos, por exemplo, do início da pandemia, que estava perto de 1.000 o salário mínimo, para agora, 1.621, é um reajuste de cerca de 60%, equivalente ao que aconteceu ali com o aumento dos preços dos alimentos. Então, repôs essa perda de poder de compra. O problema é que, o reajuste, ele não é diário, semanal, mensal. Ele é anual e às vezes com alguma defasagem maior. Portanto, há uma perda real de poder de compra, mesmo para aqueles que têm o salário atrelado ao salário mínimo e que é reajustado. Segundo, muitas pessoas não têm os seus salários indexados ao salário mínimo. Empreendedores autônomos vão estar sofrendo e não tem nada que eles possam fazer com relação a reajuste salarial, porque o reajuste do mínimo não vai impactar a renda dessas pessoas. Então, a inflação, a perda de poder de compra da moeda, gera
efeitos redistributivos de riqueza, gera perdas reais que jamais são revertidas por um mero reajuste de salário mínimo. Não é assim que funciona. E essa redistribuição de riqueza e perda para muitas pessoas, ela perdura. Isso não volta jamais ao patamar anterior. Então, a boa notícia do mês de julho é que sim, o ritmo de aumento dos preços caiu. Ótima notícia. A má notícia é que o custo de vida continua alto. E ele não vai voltar ao patamar anterior, não vai voltar ao patamar que estava nem mesmo um ano atrás. E se vocês olharem nos próximos 12 meses, 2, 5, 10 anos, o custo de vida seguirá aumentando, porque o dinheiro seguirá sendo desvalorizado pelo nosso governo, até porque esse é o seu objetivo. O mandato do Banco Central, o seu grande objetivo, é meta de inflação, que significa meta de depreciação da moeda, ao ritmo de 3% ao ano. 3% de aumento dos preços, e que nesse momento nem está alcançando, está em quase 4,5%. Então o dinheiro seguirá perdendo poder de compra, porque esse é o grande objetivo do nosso Banco Central, do nosso governo e de todos os bancos centrais do planeta. Nada muda, apenas a figurinha e a cor da nota de dinheiro. Mas essa é a realidade que a gente precisa entender, então, por que, embora pareça que a inflação caia, o custo de vida continua elevado. Então sim, pode culpar o governo porque ele é o responsável por isso. Se você quiser entender mais sobre inflação, vou sugerir esse vídeo aqui. E se gostou deste, dê o joinha, compartilhe. Tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais os nossos conteúdos. Valeu, obrigado e até o próximo.